Então vamos lá para o nosso terceiro vídeo da série de vídeos sobre avaliação da marcha. Esse vídeo a gente vai falar sobre marchas patológicas, né, as mais comuns, a que normalmente aparece nos concursos públicos. Tá? Os mecanismos patológicos que causam uma alteração na marcha, eles são basicamente esses quatro que estão apontados aqui. Ou seja, se eu tenho uma marcha alterada, né, uma marcha disfuncional, uma marcha alterada, basicamente o que ocorre está relacionado com esses quatro pontos aqui. O primeiro é uma deformidade, né, deformidade articular. O segundo é fraqueza muscular. O terceiro é falta de controle. E o quarto é dor, né? No quarto especificamente, a marcha que o sujeito assume quando está com dor é conhecido como marcha antálgica. Tá? Então, essas quatro mecanismos separados ou em conjunto, né, pode ter todas essas situações aqui, levam a um prejuízo funcional típico e uma alteração importante da marcha, né, ou uma marcha patológica. Tá? Então é importante conhecer, diferenciar o déficit primário das ações compensatórias. O que é que realmente causou essa alteração, essa marcha patológica, e quais são as ações compensatórias em função desse déficit primário. Isso é muito comum e fácil da gente exemplificar com a relação às marchas decorrentes de alteração do sistema nervoso central. Tá? Então, a deformidade. Tecidos não permitem a mobilidade passiva aos pacientes para atingir as posturas e as amplitudes normais requeridas na marcha. Lembra lá que a gente tem dorsiflexão de tornozelo, flexão plantar, flexão de joelho, flexão de quadril, né, contração de abdutores, deslocamento lateral. Então, no vídeo anterior que a gente falou sobre as fases da marcha, a gente mostra isso. Então, você precisa de amplitudes articulares normais, tá, para que a marcha seja normal, né? As contraturas são as causas mais comuns de alterações de marcha, né? A contratura é uma alteração estrutural dentro do tecido conjuntivo fibroso, que tecido conjuntivo fibroso tem em tudo quanto é lugar, tem músculo, tem ligamento, tem cápsula articular, tá? E essa contratura, essa alteração estrutural, né, ela normalmente ocorre após uma inatividade prolongada, tá? Ou uma cicatriz decorrente de uma lesão. Aí você tem dois tipos de contratura: contratura elástica e rígida. Elástica, ela cede ao alongamento manual forçado, e quando você está fazendo lá nas amplitudes finais, quando você está forçando uma flexão, uma extensão, e você percebe que há algo macio, a sensação final do movimento, ele é macio, tá? Se você forçar um pouquinho mais, ele cede ao alongamento manual forçado. É uma contratura elástica. Se ele não cede, é uma contratura rígida, né? E aí a gente tem um conceito importante também, que é o chamado end feel, né? Que é a expressão em inglês para a sensação final do movimento, né? E o end feel, você tem um end feel macio, né? Que é esse end feel relacionado a essa contratura elástica. E você tem o end feel duro, que é relacionado a essa contratura rígida ou deformidades estruturais mesmo, né? Osso com osso. Quando você sente que no final, que a sensação final do movimento é osso com osso, né? Osso batendo em osso. Então não adianta você forçar, que você não vai ganhar amplitude, porque existe um contorno articular anormal, uma deformidade importante, uma anquilose, né, uma alteração importante na ADM daquela articulação. Tá? O outro end feel também, que tem relacionado ao end feel, que você não consegue caracterizar, você não sabe se é macio ou duro, porque o paciente relata dor, e aí você não consegue forçar, você não consegue fazer um alongamento manual forçado para identificar se é um end feel macio ou duro. A gente chama, quando tem dor, de end feel vazio.
tá certo? Então é isso. A fraqueza muscular é atrofia por desuso, né? Ficou muito tempo em repouso, né? E aí há uma atrofia, um enfraquecimento muscular. Uma lesão neurológica, uma lesão do neurônio motor inferior, uma patologia muscular, né? A poliomielite, síndrome de Guillain-Barré, distrofia muscular ou atrofia muscular primária, né? São alterações neurológicas que levam à fraqueza muscular, porque atinge especificamente o músculo nesse processo aí. Não atinge a articulação, não atinge o tecido conjuntivo, atinge o músculo, né? A perda sensorial também é importante, o déficit proprioceptivo, uma dificuldade para saber quando é segura a transferência de peso do corpo para o membro, né? E o paciente assume uma marcha claudicante, né? Por quê? Porque ele não consegue, ele não joga, ele não descarrega o peso para aquele membro com esse déficit proprioceptivo, porque ele tem medo, ele não sabe, ele não recebe as informações, as aferências, né, proprioceptivas, as aferências de que o que está acontecendo, qual o posicionamento articular, qual a carga, descarga que está sendo jogada naquele membro, né? Pelo fato de não ser visível, tende a ser ignorado, né? Então, às vezes, a gente está muito preocupado com fraqueza, está muito preocupado com deformidade e não avalia a perda sensorial, que é um mecanismo importante de déficit da marcha. Outro mecanismo importante é a dor, né? A tensão excessiva nos tecidos. É a causa primária da dor musculoesquelética, a tensão excessiva nos tecidos, que levam a uma marcha característico de um paciente com alteração musculoesquelética por lesão, etc., que é o que eu falei, que é a marcha antálgica, né? Ele assume um padrão de marcha alterado, patológico, em função da dor. Distensão articular, trauma ou artrite, né? Quadro comum, né? Um edema articular importante pode levar a uma limitação de ADM e, consequentemente, uma limitação do movimento, uma alteração no movimento, uma alteração no padrão de marcha normal. Reações fisiológicas à dor levam à deformidade e à fraqueza, muito por conta do desuso, né, e muito por conta da diminuição nas amplitudes articulares. Déficit no controle motor. Existe uma alteração no controle motor que pode levar um paciente a uma marcha patológica, né? Pacientes com lesão no sistema nervoso central, medula ou encéfalo, não, então uma espasticidade, né, um controle seletivo afetado, emergência de padrões locomotores primitivos, né, a perda da inibição desses padrões locomotores primitivos, né, a alteração na propriocepção, alteração no controle muscular propriamente dito. Causas mais comuns de marcha espástica: paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, lesões cerebrais, lesão medular incompleta, tá? E esclerose múltipla também pode levar a um padrão de marcha espástica. Então, cuidado com isso aqui, tá? Esclerose múltipla também pode levar a um padrão de marcha espástica. Então, as marchas patológicas, tá aí, ó, as principais, tá? A gente pode falar a marcha em bloco ou festinante, característica do paciente de Parkinson, tá? Eu não vou entrar em detalhes, assim, no YouTube você tem vários vídeos mostrando que tipo de marcha é esse. Eu vou mostrar que essas são as marchas mais comuns em concursos públicos. Não é, a minha intenção aqui não é dizer como ela ocorre, em que alterações ela ocorre, né? Mas citar e identificar essas marchas e para você estudar profundamente, né? E aí fica como estudo dirigido, vou aprofundar nessas marchas patológicas, tá? Então a ceifante ou helicópode, né? Ou a marcha espástica, que é a hipertonia dos músculos extensores, né? Característico do padrão espástico do AVC, por exemplo, né? Que é padrão flexor de membro superior e extensor de membro inferior, né? Movimento de foice, o paciente utiliza muito quadrado lombar, ele não flete o quadril, né? Ele não flete o quadril, aí como ele não flete o quadril, ele tende a fazer esse movimento de foice com o uso do quadrado lombar, tá?
A marcha parética arrasta o membro parético. O que é um membro parético? O membro parético é um membro fraco, né? Escarvante, os pés se elevam sem flexão dorsal e eversão, ou seja, o paciente, quando faz a fase de balanço, quando ele faz a progressão do membro na fase de balanço, ele deveria vir acompanhado por uma leve dorsiflexão, ou flexão dorsal do pé, né? Por uma lesão do nervo fibular comum, que inerva os dorsiflexores, né? Especificamente o tibial anterior. O que acontece? Ele arrasta o pé, né? Ele arrasta a ponta do pé. Por isso é um tipo de marcha escavante. Essa marcha é importante também. Atáxica ou ebriosa, né? Tem a ver com lesão cerebelar. O paciente parece que vai cair a qualquer momento, né? Então a marcha atáxica ou ebriosa, o sujeito parece que está bêbado, né? Ébrio de bêbado, né? Ele está balançando. Tem uma o cerebelo tem uma função importantíssima no equilíbrio. Então, se eu tenho uma lesão numa área importantíssima do equilíbrio, eu tenho uma marcha ebriosa, uma marcha atáxica. Uma alteração coreica, uma marcha coreica, movimentos amplos, né? Os movimentos coreicos se caracterizam por flutuação de tônus, ora está hipertonia, ora está hipotônico, né? Então essa flutuação de tônus hiper e hipotônico leva a movimentos amplos, descoordenados, né? A marcha coreica. A marcha vestibular desvia para o lado acometido. Então, se eu tenho uma alteração no sistema vestibular do lado esquerdo, eu tendo a se deslocar para o lado acometido, porque eu não tenho, né, aferências vestibulares informando a questão do equilíbrio, né? Então, questão do equilíbrio, né? Então você tem lá o cerebelo, o vestíbulo e a propriocepção como pontos importantes, e a visão para a manutenção do equilíbrio, né? Quando eu tenho uma alteração, eu tenho uma marcha vestibular, é uma marcha que o sujeito desvia, faltou um i aqui, ó, desvia para o lado acometido. Uma marcha miopática, que tem a ver com músculo, né? Patologias que acometem músculo, né? A marcha de sapo, com um paciente que caracteriza por hiperlordose lombar, fraqueza de adutores nas distrofias de Duchenne, é uma marcha miopática. A marcha em tesoura, né? Uma hipertonia bilateral de adutores, né? Então é ceifante para os dois lados, né? Ele faz uma adução exagerada associada a uma flexão de joelho, tá? Então esse paciente, ele faz uma tesoura mesmo, né? Ele cruza os dois membros, na hora que ele está fazendo, né? É uma ceifante lá do AVC, ó, né? Lá da helicópode espástica, ceifante para os dois lados, não só para o lado acometido. A tabética é a perda de sensibilidade ao passo forte, não se sabe onde está pisando, o paciente não consegue, não tem a propriocepção, muito característica em paciente com lesão nervosa periférica, do sistema nervoso periférico, perda de propriocepção. Então, na hora, aquele momento lá de contato do calcanhar com o solo, depois a flexão plantar, ele perde esse momento aqui, ele bate esse pé, né? Ele soca o pé, né? Ele soca o pé na hora que ele está andando. Esse é o característico de uma marcha tabética. Artrogênica, joelho ou quadril rígido, então eu tenho uma rigidez de joelho e quadril. Essa rigidez de joelho a quadril leva à impossibilidade ou de fletir o quadril, ou de estender o quadril, ou de fletir o joelho, ou de estender o joelho. Isso leva a alterações importantes, flexão dorsal excessiva e circundução no caso do quadril rígido, justamente para compensar essas alterações das amplitudes articulares dessas duas articulações, joelho e quadril, que são extremamente importantes durante a marcha. A marcha equina, que é a marcha na ponta do pé, é diferente da marcha escarvante, né? O paciente anda na ponta do pé. A escarvante, o paciente arrasta a ponta do pé por uma lesão de nervo fibular comum, por uma fraqueza de tibial anterior de dorsiflexores. Tá? Então a marcha equina é a marcha na ponta do pé, o paciente anda na ponta do pé.
E a marcha de Trendelenburg, que é característico da fraqueza do glúteo médio, tá? Então essas são as principais marchas patológicas que a gente vai estar estudando, tá? A gente vai estar estudando não, né? Que vocês vão estar estudando com o objetivo de gabaritar as questões da prova em relação à marcha. Então isso daqui é fundamental. Não dá para ir para um concurso sem saber isso, tá? E todas essas questões de marcha patológica especificamente, até de fases da marcha é um pouquinho mais complicado, dependendo se ele pedir ação muscular, a gente tem que decorar cada ação muscular, mas a marcha patológica em si eu acho fundamental você saber e você gabaritar essas questões, porque é do grupo daquelas questões que eu sempre chamo de questões fáceis, né, que você não pode errar porque o seu concorrente não vai errar, tá? Então você não pode de jeito nenhum errar, porque senão você vai depender de acertar uma questão mais difícil, tá? Então marcha patológica tem que estar na alma. Então faz um quadrinho lá, pendura na parede e o tempo todo que você tiver no quarto, se estiver estudando, você está olhando lá e decorando esses tipos de marcha patológicas e gabaritando as questões de marcha. Tá certo? Então esse é o terceiro vídeo de marcha patológica. Obrigado por você estar acompanhando os vídeos aqui. Se inscreva no canal, dá um joinha se você gostou e divulgue o nosso trabalho para que a gente continue aí postando esses vídeos aí direto para vocês e ajudando no estudo, tá certo? Até a próxima.